Então, assim, quando a gente vê que o problema tá na nossa cara, e aí que é quando você começa a bagunçar as coisas, assim. E eu acho que fica mais evidente no seu caso. Você imagina você no primeiro Big Brother? Não, eu acho que eu sairia na falar primeira sobre semana. homossexualidade? Eu acho que eu sairia na primeira Né? semana. Jamais iam falar sobre homossexualidade, de Não orientação falaria. aqui, orientação... Não ia ser É, discutido. Então, essa quebra de paradigmas, ela vem acontecendo recentemente, e você ganha ainda mais voz, e com o nível de visibilidade vem junto a responsabilidade, né, João? Sim, com Concorda? certeza. Com certeza. Eu acho que tem muito da responsabilidade e do lance da gente poder errar também. Sabe, eu fico pensando assim, tem gente que erra, e acho que errar é natural do ser humano, a gente não é sensato o tempo todo. Não. Né? A gente vai se equivocar, a gente vai reproduzir coisas que a gente não quer. Isso vai acontecer, não tem jeito. Isso é do ser humano. Isso é da gente, né? A gente vai errar. O problema é quando a gente erra e a gente insiste que a gente não errou. Esse que é o problema pra mim. Ah, errei não, mas eu tô certo. Você sabe que você tá errado. Você sabe que você vacilou, mas você continua insistindo de que você tá certo. E aí eu acho que esse é o peso da responsabilidade hoje, principalmente quando eu me torno uma figura pública. Porque, pô, a janeiro desse ano, de 2021, ninguém sabia quem era eu, cara. Ninguém sabia, entendeu? Isso é muito maluco, Ninguém sabia. Eu tava na minha casa, de boa, cuidando dos meus bichos, só isso. Não, e ganhando um salarinho básico, ganhando sem um tantas negócio... possibilidades financeiras que abriram oportunidades. E aí, tipo, de uma hora pra outra isso acontece. Aí eu falei, pô, mas eu já tinha uma responsabilidade antes. Qual era a minha responsabilidade antes? Eu tinha a minha sala de aula. Sua sala de aula. Minha sala de aula era a minha responsabilidade. Eu não podia chegar lá e falar um monte de besteira. Eu tinha que estudar, tinha que saber o que era, não sei o quê. E eu falei, pô, agora o que aconteceu é que a minha responsabilidade são milhões de pessoas. E isso é muito maluco, assim. É muito difícil de lidar. Mas é possível. Tem que ter uma coerência muito grande, né? Você estava falando de erro, e eu não posso deixar de trazer aqui, os ouvintes do Desobediência Produtiva, eles absorvem alguns conteúdos que eu sou repetitivo. A gente estava falando de erro, né? Sim. E tem uma frase muito interessante que eu ouvi do Dr. Tyson, astrofísico, né? Neil deGrasse Tyson é um cara, eu vi um curso dele, e ele explica exatamente isso. Ele fala assim, não importa o que acontece, não importa qual é o problema. O que importa é como você lida com o problema, né? Então, não importa se você errou, porque errar é humano. E nós, invariavelmente, na nossa trajetória, nós vamos errar. E os erros vai continuar. Às vezes você vai errar a mesma coisa. Exato. Mas tem um ponto muito interessante, que são aquelas pessoas que olham para o erro e se propõem a aprender com ele, e outras pessoas que não olham. Diante disso, eu queria trazer à tona aqui um papo que eu acho que faz muito sentido, que hoje... Eu cansei de entrevistar pessoas que usam termos errados relacionados a homossexualidade, sobre identidade de gênero, sobre cor, sobre raça, né? E quando você sabe do lado de cá, e eu também estou nesse processo de aprendizado, né? Antigamente eu usava várias palavras de forma equivocada. E aí eu começo a observar quando eu vou em entrevista, não sabe. E pessoas, às vezes, com um nível de entendimento e posicionamento crítico e educacional bons. E quando você senta para conversar, você nota na boca da pessoa, sai, tipo... mas vai denegrir minha imagem, né? Opção sexual. Homossexualismo. né? Sim. Então, as pessoas usam... Esses termos são todos equivocados. Só que eu também não sabia. Você acha que a gente está num momento para corrigir todas as desigualdades, todas as injustiças que a nossa sociedade trouxe? Hoje a gente vive um período pouco de crucificação de algumas pessoas por erros um pouco menores, ou você acha que esse momento faz parte e nós temos que avançar para que seja mais radical nesse momento e depois a gente tenha mais tolerância? Entendi. Olha, eu não sei se existe a fórmula certa para lidar com isso, porque eu acho que se a gente for pensar o que a gente vive hoje no contemporâneo, no mundo, né? Ele é completamente fluido mesmo, né? A gente tem questões e pautas que são levantadas todos os dias, em diversos lugares. Mas tem uma coisa que eu acho que a gente tem responsabilidade. Acho que a gente falou sobre responsabilidade e acho que agora cabe muito a gente dizer isso. Se a gente tá na nossa casa, e a nossa casa tem
Internet, energia elétrica, gás, tudo direitinho. Você é uma pessoa que não tá passando por nenhum tipo de dificuldade financeira, social. Você tá tranquilo. A sua casa tem internet. Você usa a sua internet pra rolar o feed do Instagram, usa a internet pra rolar o feed do Twitter, pra ver as notícias, o resultado do jogo de futebol. Quando alguém vira pra você e fala, olha, você se equivocou aqui. Tem duas reações que você pode ter. Uma reação de, putz, desculpa, foi mal, mandei mal, vou tentar entender o que eu fiz. E uma outra reação, que é a reação de, mas eu não sei. Você não sabe ou você não quer aprender? Tem uma diferença nisso. E se a sua casa tem internet, tá lá todo dia a internet na sua casa, vai pesquisar, velho. Entendeu? O Google tá aí, as redes sociais estão aí, tem um monte de gente falando muita coisa interessante. Então eu acho que é da gente aprender a ouvir quando alguém fala que a gente tá errado. Só que pelo fato de que por muito tempo essas coisas não foram bagunçadas, às vezes você tá numa boa falando, isso aí é meio errado. E aí as pessoas interpretam, lá. Ao exagero. Não é exagero. E aí não é, entendeu? É eu acho que é esse momento. Eu acho que é um processo muito educativo. É um processo educativo de aprender, de ver o que a gente tá falando e de ouvir também. Se a pessoa falar assim, fala isso não, isso aí tá errado, manda, não fala não. Aí você vai, mandei mal. O que é que aconteceu? Vou pesquisar aqui, vou buscar, vou ler, vou fazer as coisas, entendeu? Tá aí, o mundo tá aí. Ô João, e o que você falou faz tanto sentido, mas eu creio que para isso ser colocado em pauta e para que cada indivíduo evolua como pessoa, ele tem que ter como premissa básica o fato de saber que ele não sabe. Porque tem gente que não sabe. Sabe? Muitas pessoas são tão ignorantes, assim, ignoram mesmo pontos de vistas divergentes, porque ela não sabe que ela não sabe. Então, se o cara fala, poxa, eu não sei, eu sei que eu não sei. Então, já que eu sei que eu não sei, eu vou aprender. Né? É o primeiro passo. Aí você vai fazer as perguntas, você se propõe ao novo. É muito curioso que a gente está discutindo mais conteúdo do curso que eu terminei com o Dr. Tyson, que fala exatamente sobre isso. Tá voltando os conteúdos. Não, é porque eu pego prática que a gente está trazendo aqui, né? E discuto. Que é o viés de confirmação, tendência de confirmação que ele chama. Quantos de nós hoje, às vezes, não temos tolerância para montar núcleos de amizade, de relacionamento com pessoas que pensam diferente? É isso. Só vou andar com o meu gado. Aí você anda só com o seu gado, você deixa de aprender. E aí você não sabe o que você não sabe. Exato. É isso. Exato. Eu acho que é esse o caminho. Essas várias lentes, elas são muito importantes. E o Big Brother vem para dar voz para um cara como você, extremamente inteligente, interessante, com conteúdo verdadeiro para compartilhar e de valor, e que você não teria tido se não fosse. Quantas pessoas tem na sua nunca vão ter luz? Sim, exato. Eu acho que é isso, Ivan. Eu acho que voz a gente tem, né? Muita. A questão é que a gente tá sendo escutado agora. Projeção. A gente tem essa projeção. E aí eu não quero ser... Eu tenho muita dificuldade em as pessoas falarem comigo de tipo... você é o meu exemplo. Eu gosto. Eu falo tipo assim, que legal. Mas eu não quero ser o único exemplo. Entendeu? Eu não quero ser só eu o exemplo. Eu quero que seja eu, os meus amigos que estão comigo, que pensam coisas muito legais. Pessoas que estão aí falando um monte de coisa e que não tem essa projeção. Eu não quero ser o único exemplo. Que bom que eu sou esse exemplo. Que bom que sou e que bom que posso ser escutado. Mas eu quero que outras pessoas também sejam. Sabe?